Nessa publicação, Flávio Dino e o novo presidente da Argentina, o Bolsonaro Xing Ling, Bolsonaro da Shopee, né? Eu não sei quem é mais da Shopee. O que tem a ver o Milei da Argentina com o Flávio Dino? Na verdade, eles diretamente ainda não, mas o contexto os aproxima. Eu vou falar, na verdade, para você nessa publicação do que a imprensa brasileira está fazendo para tentar derrubar o presidente Lula. Já ficou vergonhoso. E nessa matéria eu vou mostrar mais uma coisa escancarada que, na verdade, aconteceu nesses últimos 2 dias. Você tem acompanhado aqui no nosso canal a série de ataques que o Estadão está fazendo, tentando associar o ministro Flávio Dino a facções criminosas. E o bolsonarismo está adorando isso, né? Só parou de adorar isso para tentar cavar um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que deu bem errado, né? E acabar levando ao impeachment do André Mendonça. Expliquei para vocês por quê. Bom, nesse contexto lá do Estadão, tem até mais informações hoje dando conta de que, de fato, houve uma denúncia no Ministério Público apontando que a editora, a chefe desse departamento lá no Estadão, estava obrigando os funcionários a fazer matérias que fizessem isso, né? Que atacassem a honra do ministro Flávio Dino. Eu não estou afirmando nada, Estadão. Isso é o que consta nas matérias dos outros jornais e, segundo, consta também na denúncia do Ministério Público. Bom, mas o que o Milei tem a ver com isso, Rony, e o Metrópolis, que não é Estadão? Bom, eis que o Metrópolis foi pego fazendo algo muito parecido, assim, não tão pesado, mas descendo a mão pro lado errado da força para tentar atrapalhar também. Só que a coisa, assim, feita por amadores, ficou mais amador ainda do que o Estadão. Eles fizeram uma capa, você sabe, indo pro Milei. O Milei, ele, além de ser um escroto bolsonarista, ele estava em época de eleição. O que faz eles serem ainda mais palhaços, mais palhafatosos ainda. E ele tinha feito uns vídeos atacando Lula. Não quero saber de Lula, comunista. Vou até mostrar nessa publicação para você. E depois de eleito, ele falou que não vai falar com Lula. E tem se aproximado do Bolsonaro, segundo consta a matéria. Até aí tudo bem. Mas olha só o que o Metrópolis fez aqui, ó. Eleito na Argentina, Milei se aproxima de Bolsonaro. Agora, aspas bem grande aqui, ó. E isola Lula. Olha a doideira que os caras estão tentando vender na internet. Olha a doideira. Não, Rony, mas eu... Desculpa, Rony, eu não entendo. Assim, pra mim a diferença é pouca. Porque ficou isolado porque não falou com eles, não. Quando você é o jornal profissional, você tá falando do ponto de vista geográfico, geopolítico. Isolado geopolítico é alguém com quem não tem contatos que precisa ter. Você tá querendo dizer que o Lula precisaria estrategicamente, indispensavelmente, falar com alguém ou com um grupo de pessoas e que não tem alternativas, não tem contatos. Mas nós estamos falando, nesse caso, de um presidente recém-eleito de um país, com todo o meu respeito, tem população argentina que assiste aqui, um abraço para vocês, mas um país que está falido, mas que está quebrado. Sinceramente, a coisa lá não está muito boa, não. Nós é que ainda estamos vendo o que podemos fazer para ajudar, porque se trata de um parceiro econômico importante, mas ainda assim é um país pequeno, não é um gigante, uma superpotência, não está na nossa rota de tráfego para vender, de tráfego para vender produtos para lugar nenhum. A Argentina existindo ou deixando de existir, a diferença para nós aqui tem uma diferença, mas não é essa coisa toda, não. A Argentina não nos isola. O presidente argentino não nos isola. Na verdade, quem está isolado do mundo é ele. Você vai se lembrar, eu vou mostrar para você vídeos do próprio Bolsonaro, que presidente da potência que era o Brasil, ainda assim, por causa de sua ideologia, ficava isolado lá fora. E o Milei, sendo um outro Bolsonaro, ainda mais da Shopee ainda, de um país falido, ele é um isolado. Não... E aí junta o isolado do país falido com o inelegível, tri-inelegível, que pode ir pra prisão, e estão isolando o Lula. Isolando de quê? A coisa foi tão vergonhosa, o título foi tão vergonhoso, que eles foram obrigados a alterar, porque caiu na boca do povo aqui, ó. A gente não sabe se eles apagaram ou se alteraram, mas tudo consta que alteraram, porque ficou assim, ó. A Argentina eleito,
o Milei se aproxima de Bolsonaro e se afasta de Lula. Bom, aí tudo bem. Preferência cada um tem. Se aproxima, pode dormir, morar com o Bolsonaro e ir para as cucuia, se afastando do Lula. Agora, o Lula está no seu lugar de destaque. Tripresidente de um monte de instituições, é G20, G7, é BRICS, é não sei o quê. O Lula é o cara mais disputado do país, no cenário político no mundo nesse momento. Inclusive com o dólar despencando, caindo, e os Estados Unidos não tá tão bem na fita. Já estava assim antes, agora ficou pior. Então, o que tem a ver o Dino com o Milei? Tem a ver que no contexto, né, existe um contexto das mídias mostrando para você que tentam, né, vender uma imagem do governo Lula que não existe. E nos dois casos, do Estadão e do Milei, caiu por terra, assim, rápido, do Metrópole com a matéria do Milei. Todo mundo começou a rir, até o pessoal da direita fala, não, assim, não chega do ridículo, tanto no ridículo, porque aí não tem jeito nem da gente a defender, porque ninguém vai acreditar. Então, assim, nessa publicação eu vou só revisitar, eu já expliquei para você, eu vou revisitar alguns pontos que provam o que eu estou falando, que são as falas do Milei, que são as declarações do Paulo Pimenta e do Lula. No final das contas, será mesmo que o Lula vai ficar sem falar com o Milei vai ficar sem falar com o Lula? Agora acabou, não temos mais negócio com a Argentina, linha branca aí dos produtos de cozinha, geladeira, fogão, essas coisas, não vamos mais vender para a Argentina? Será mesmo? Será? Vou trazer tudo isso para você, mas antes, se você está chegando agora para este canal, meu nome é Rony Teles, se inscreva, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, sente o dedo like, faça parte dessa comunidade e conta aí se você já foi isolado. Mas nem aquela empresa que você deve para ela lá e ela é bem importante para sua vida, ela não te isola, né? Quando te dá no SPC ali, você ainda dá o jeito. Imagina se esse calango frito aqui vai isolar o nosso Lula, né? E vai isolar o Brasil, a maior potência da América Latina, que se não fosse sabotagem norte-americana, a gente já tinha passado deles. Se não fosse o Moro, Dallagnol, lembra do Brasil decolando? Inclusive, em capas de revista já mostra o Brasil decolando agora de novo. Será que vai ter sabotagem outra vez? Diga, comente. E você que já deixou seu like, sei que você já deixou, vamos dar uma olhadinha. Bom, eu vou mostrar para você aqui uma entrevista do Milei, onde ele falou do Lula e o que ele pensa do Lula. Lembrando, isso é campanha. You've said that as president of Argentina, you will not do business with China. De hecho, no solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Es decir, a ver, yo soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. Putin no entra ahí. Digamos, Lula no entra aí. Então, como você viu, o repórter perguntou em inglês para ele, você disse que não vai fazer negócio com a China. Como é que o país hoje não faz negócio com a China? Nem os Estados Unidos, que quer ver a China afundada no oceano e faz de tudo, eles não conseguem não fazer negócio com a China. No final das contas, você vai comprar onde é mais barato. Não tem jeito, né? Então, o repórter acha, assim, com pena, pergunta. E aí ele fala, mas não é só com a China não, é com nenhum comunista. Não fazer negócio com a Cuba é fácil. Agora eu quero ver vocês não comprarem produto do Brasil aqui do lado da fronteira. Vai exportar, vai importar de longe. Vamos ver se os argentinos falidos, com todo carinho, tá falido não é um defeito, mas sem dinheiro, você vai conseguir fazer tudo isso. Não vai. E aí não, eu sou um defensor da liberdade. Com esse cabelinho de pega rapaz aqui, a única liberdade que você deve ter é a sexual escondida, viu, meu filho? Fica tranquilo aí que a gente sabe. Outra coisa, o Lula não é o defensor da liberdade, ele é o defensor da liberdade e da paz. Veja só, né? Tem mais vídeos dele falando que não vai estabelecer diálogo com países comunistas. Dá uma olhada aqui, ó. ¿Y con China? Yo no haría negocios con China. Pero es el segundo socio comercial de la Argentina, palo a palo con Brasil. Si rompemos relaciones con China sería una tragedia macroeconómica, Javier. No, es falso que sería una tragedia macroeconómica. Podríamos hacer transacciones con
con el lado civilizado de la vida. E esse bigode da época hippie aí, essa mistura de Elvis Presley, bigode de Elvis Presley com o gordinho aí da esquina. E essa careca de... O cara é muito caricato, né? Mas não vamos ficar zoando ele por isso, não, que não falta outros motivos pra zoar ele. Bom, então ele não vai fazer negócio com a China. Anota esse não vai, que no final a gente conversa sobre isso aqui. Paulo Pimenta, ministro das Comunicações, falou o que ele acha. Porque tem a posse, né? Vai, o presidente Lula vai, não vai. Vai ter relações comerciais. Então vamos ouvir o Paulo Pimenta. Ofendeu de forma gratuita o presidente Lula. Cabe a ele um gesto como presidente eleito de ligar para se desculpar. Depois que acontecesse isso, eu pensaria na possibilidade de conversar. Muito bem. Segundo Paulo Pimenta, primeiro pede desculpa, depois voltaria a conversar. E nessa direção, eu já dou para você a resposta simples. Primeiro que o Milei não vai conseguir ficar sem fazer negócio com o Brasil. Vamos conversar sério aqui. A Argentina depende do Brasil. Não tem. Quando você depende economicamente, você tem 10 anos de idade, você não rompe com seu pai que financia você. Não sei que você já está trabalhando trabalho infantil aí e tem a sua própria casa. Você pode ficar bravo, no final das contas você tem que pedir dinheiro pro seu pai e pra sua mãe. Nós não somos pais da Argentina, mas nós somos os amigos. Tipo aquele amigo que tá aqui do lado com o bolso cheio de grana, né? Então, a gente tem produto para vender, a gente pode comprar coisas deles para ajudar eles, a gente tem o BNDES para fazer financiamento para ajudar eles a se reerguerem. Em se reerguendo, podem comprar da gente, dar lucro para o comércio nacional. Não se reerguendo, o BNDES tem seguro, cobre o financiamento. A gente pode pegar produtos dele, tem petróleo, gás, um monte de coisa. A gente pode pegar terra, cavalo, a gente pega até menino catarrento. Não tem conversa, a gente pode ajudar. É para isso que funciona. Esse bolsonarista é tão idiota, fazendo um parênteses na questão do financiamento, que ele acha que não pode, que o Brasil perde em financiar país quebrado. Se fosse assim, não tinha FMI. Se fosse assim, não tinha emprestado essa tonelada de dinheiro para eles. O país pode quebrar, mas ele não é uma empresa que fecha e desaparece. Ele vai continuar lá. No pior das hipóteses, tem o território. E o país, ele não trabalha dessa forma. Eu vou prestar hoje, daqui uma semana eu recebo. Não, você pode ser 200 anos, 300 anos. Daqui 5.000 anos a gente recebe, não tem problema. Vai lá, pega um território deles e pronto. Tem jeitos, tem formas de receber. Bom, e outra coisa. Milei não vai ficar sem fazer negócio porque eles precisam e também porque, para se eleger, ele fez associação com a direita normal lá da Argentina. Não é a extrema direita, mas é uma direita razoável. A direita que negocia, que sabe como é que administra razoavelmente do que precisa, né? Então ele não vai fazer o que ele quer. Tem até os comentários do Reinaldo Azevedo dizendo que esse foi o primeiro estelionato eleitoral que ele deu. Dizer que vai fazer um monte de corte, um monte de coisa que no final das contas ele não vai conseguir porque o projeto dele não foi o que se elegeu. O que se elegeu foi a mistura dele levando o projeto da direita tradicional. E você pode me perguntar, e da parte do Lula, Rony, como é que ele vai fazer? E aí é onde é mais fácil ainda, porque se tem alguém que sabe qual é o trabalho dele, esse alguém é o Lula. O Lula é um estadista que está acostumado a deixar para lá ofensas pessoais para fazer o trabalho que ele precisa fazer, diferente do Bolsonaro, que só faz coisas pessoais quando está no trabalho. O Lula vai simplesmente ignorar o fato das ofensas que ele perpetrou, desde que ele queira trabalhar e conversar de fato, né? Até porque se o Lula agir como o Bolsonaro e como o Milei promete, vou fazer negócio com quem eu quiser, deixando de fazer negócios com a Argentina, ele não vai ter benefício nenhum e nem lucro. Só vai ter perdedor nesse caso. Os perdedores serão os brasileiros que dependem de lucratividade com a Argentina. O Brasil não vai perder, mas alguns brasileiros perderão. Eu falo em questão de proporção, de escala. Tem gente que depende de exportar produto para a Argentina. Tem gente que depende de importar produto da Argentina. E os argentinos também perderão. Os argentinos que podem melhorar de vida, diminuir a miséria com as parcerias que tem com o Brasil, o Mercosul e etc. O Lula sabe disso e ele está acima dessas coisas. E há declarações dele, registradas em vídeo, já falando que é assim que vai ser. Fusões na América do Sul não é mais a mesma de 2002, de 2004, 2006. Nós vamos ter problemas políticos. E ao invés de reclamar dos problemas políticos, nós temos que ser inteligentes e tentar resolvê-los, tentar conversar.
tentar fazer com que as pessoas aprendam a conviver democraticamente na diversidade. Eu não tenho que gostar do presidente, sabe, do Chile, da Argentina, da Venezuela. Ele não tem que ser meu amigo, ele tem que ser presidente do país dele, eu tenho que ser presidente do meu país. Nós temos que ter política de Estado brasileiro e do Estado dele. Nós temos que sentar na mesa, cada um defendendo os seus interesses. Como não pode ter supremacia de um sobre o outro, a gente tem que chegar a um acordo. Essa é a arte da democracia. É a gente ter que chegar a um acordo. E quem entende de democracia e de paz é o outro lá. Que não fala, não conversa, não faz negócio. É uma falastrossidade que você só viu aqui no Brasil com o Bolsonaro. O único parêntese que eu faria para não dizer que eu não previ é que quando o Bolsonaro se elegeu, muita gente apostou que o Bolsonaro teria controle, né? Ele vai ser controlado pela máquina, pelo sistema. E o Bolsonaro deu muito prejuízo, inclusive sobre vidas, né? Pandemia, até ser espirrado da presidência. Vai que o Milei também decida fazer como o Bolsonaro, inclusive com consultoria dada pelo Bolsonaro, e comece a tocar o terror lá e consiga piorar a situação. Eu pergunto, tem como piorar a situação lá, né? Comente o que você acha que vai ser também, deixa aqui pra nós, participe, esteja sempre engajado. A gente tá sempre com você aqui trazendo material. Um abraço, fui.